Olá a todos, estamos de novo aqui no nosso programa Ser Infinito, hoje com um tema que está aí, ó, limpeza espiritual de pessoas, ambientes e objetos. A gente precisa falar sobre isso e entender que a nossa casa não apenas se limpa com produtos de limpeza, nós precisamos o tempo inteiro estar limpando nossos ambientes e também limpando os comércios, o lugar onde a gente trabalha. Gente, é muito importante vocês saberem como que funciona essa dinâmica para manter os seus ambientes limpos e propício a um pedacinho do céu. Então, muitas pessoas não sabem, mas mantêm os seus ambientes cheios de negatividade. Espera aí, gente, eu dei uma... Ai, agora. Vou compartilhar com vocês esse programa de hoje, porque está chegando aí final de ano, a gente precisa falar sobre isso e manter nossos ambientes totalmente preparados para receber um novo ano, né? Um ano muito próspero, um ano cheio de novidades positivas, e para isso nós temos que estar percebendo o que a gente pode fazer pelo nosso ambiente. Agora, que eu vou compartilhar, vou pedir para vocês compartilharem também aí com seus amigos e falarem sobre essa nossa programação. Deixa eu só compartilhar mais um aqui. Gente, todos nós sabemos de que o nosso ser intuitivo, né, nosso lado intuitivo ali, ele vai nos falar que tem alguma coisa esquisita dentro dos nossos ambientes. Mas eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, vocês vão perceber que é muito mais fácil de você detectar quando o seu ambiente está com problema do que você imaginava. A gente estuda aí, a gente dá aulas, né, de radiestesia há um tempinho já, e eu falo para os meus alunos o quanto que dá para a gente detectar se tem energia negativa circulando nos nossos ambientes. E dá para a gente fazer curas naturais ali, e curas também virtuais, que a gente fala, e outras curas definitivas, logicamente. Não comecei agora nesse ramo, eu trabalhei muitos anos na área na área de pisos, né? Primeiro eu comecei com pisos, depois eu fiz curso de design de interiores, e daí eu fui aprendendo mais sobre ambientes, e eu fiz curso de patologia dos ambientes, tá? E quando eu fiz esse curso de patologia dos ambientes, eu fiquei sabendo, né, o que a gente pode fazer na nossa casa. A casa pode nos prejudicar ou nos ajudar. E os ambientes também podem nos prejudicar ou nos ajudar, tá bom, gente? Então, ou a gente também pode prejudicar uma casa, deixar impregnado uma energia nela e isso acontecer. E a gente deixa aquela energia ali, o próximo morador vai receber aquela frequência. Isso é real. Então, deixa eu entrar aqui e eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou ver se eu consigo aqui para passar para vocês essa questão de patologia. Enquanto eu estou fazendo isso, então a gente vai falar de 3 aspectos hoje, resumidamente, tá? Lógico que tem muito mais, mas eu não vou trazer tudo aqui, porque não dá. No curso a gente debate mais sobre isso. Então, coisas simples que dá para vocês saberem que tem dentro de uma casa, a partir do momento em que você nota que a casa está se deteriorando, ela mesma está se deteriorando. Então, você já começa a observar. Ou o local que você trabalha, ou a escola onde você estuda, você já começa a olhar. Aquele lugar onde você olha e ele não está muito legal, pode crer que ali tem alguma coisa. Com certeza ali tem uma coisa muito errada. E aí você nota, sempre a gente nota. Exemplo, uma rachadura, deixa eu
pegar aqui. Uma parede que está meio mofada, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, gente. Uma trinca, torneiras que estão ali vazando o tempo inteiro. Vocês vão notando, não é normal, entende? O ambiente vai dando sinal, a gente vai deixando para depois. Então, vão compreendendo, observando quando o ambiente está se deteriorando. E não é por falta de cuidado, é que você vai notando mesmo ali. Quando você perceber isso, pode ver que tem proliferação de algum tipo de bichinho, tá? Quando você nota que tem essa proliferação de bichos ali, ela também tem um significado espiritual, tá? Ela tem um significado físico, mas ela também tem um significado espiritual. Então, nesse momento em que você está vendo, que você notou, que você percebeu ali, que tem aquela proliferação, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você vai lá e você vai chamar os profissionais responsáveis, não é isso? Quem são os responsáveis? Por exemplo, deu trinca, vai chamar o pedreiro, certo? Tem que fazer a parte natural. Que é você chamar o pedreiro, deu problema nisso, naquilo, vai chamar encanador, eletricista, vai chamando todos os profissionais da área. Isso é como assim, como dá problema no nosso corpo, a gente vai no médico. Tem que entender que nós precisamos estar aí procurando os profissionais que são responsáveis dessa área. Ok? Deixa eu ver se eu já consigo compartilhar com vocês essa tela. Vamos ver se aparece aí. Vamos ver. Então, quando a gente chama esses profissionais, eles vão fazer a parte deles. Não tá, né? Vamos ver, gente. E aí, a gente vai chamar o profissional, que seria, no caso, o terapeuta, né? Para estar fazendo a nossa parte, que é a parte energética. Então, muitas pessoas perguntam para mim, ai, Jailma, mas como seria a cura dentro de uma casa quando você vai visitar? Você, só de colocar a pedrinha que você falou ali, fazer o spray energético, isso e aquilo, já é uma cura energética. Mas a cura do ambiente no físico é a pessoa que é responsável por isso, que é um pedreiro, um eletricista, um encanador. Isso não tira você da responsabilidade de cuidar, por exemplo, a limpeza, não é? A manutenção, tudo isso é muito importante, porque a casa, para nós que somos do Feng Shui, da radiestesia, nós sabemos que é um ser vivo, né? Em Axis, né? Axis Consciousness, a gente fala que é uma entidade, né? Tudo é uma entidade. A casa é uma entidade. É como se ela fosse uma célula, alguma coisa, né? Que tem vida. E aí, nós temos que cuidar. Então, o ambiente, quando ele apresenta a patologia, ele está falando lá, olha, eu estou com algum probleminha aqui, eu preciso que você olhe para mim, porque senão aquela patologia vai passar para as pessoas as sensações, as emoções, os pensamentos, os sentimentos referentes àqueles seres que estão ali, tá? Então, quando você entra num ambiente, e o ambiente, ele tem cheiro de antigo, de fechado, vocês sentem isso? Um cheiro esquisito, diferente, não tem um cheiro de estar aberto, de estar limpo, de estar... Você não tem aquilo ali. Ele é meio esquisito mesmo. Cortinas, né? Não abre, sem ventilação, sem nada. Você entra num ambiente e ele corresponde a uma energia. Você entra em outro ambiente que é totalmente arejado, aberto, circula o ar,
a gente tem um outro tipo de energia ali. Explicando em miúdos, a gente fala de Ki vital. O Ki vital, ele vem com os ventos. Então, se a tua casa circula o ar, naturalmente ela já está promovendo uma cura. Você abrir a casa para ela circular o ar, ela já está tendo uma cura. Se houver entrada do sol para dentro daqueles ambientes, é uma cura dupla, que já é uma cura natural. E se eu fosse vocês, eu já ia anotando aí, hein? Porque eu já estou dando dica de cura para casa. Outra coisa que é muito importante seria quando você traz da porta de entrada uma energia. Se você não está muito legal e você já vai entrando na tua casa ou no teu trabalho já com aquela energia bem negativa, eu sugiro que tenha algo antes para quebrar isso, para você não entrar daquele jeito diretamente. Por quê? Porque é isso que você vai levar para dentro. E depois você vai dormir 8 horas nesse ambiente. É bem complicado, tá, gente? Bom, enfim, vamos lá. Existem dentro do ambiente, por exemplo, muito inseto. Se você está próximo, que aqui na minha casa, por exemplo, quem já veio já sabe quanto de árvore que tem. Agora à noite enche de bichinho, porque agora acende as luzes, eles vêm. Ou quando começa a acerola, o tempo de acerola que está agora, enche de bichinho e fica em torno da acerola. Isso é uma coisa, entende? Eu estou vendo que é natural, porque os bichinhos precisam estar ali, os insetos estarem ali, para quê? Para poder fazer essa proliferação, né, das sementes, né, de frutos, fala das flores, tudo mais, é uma coisa. Agora, ali não tem nada disso, e de repente começa a aparecer determinados insetos e insistirem em ficar em um lugar. Aí complica, né, gente? Aí complica. Bom, gente, o computador tá bem travando hoje, não tá dando para eu exibir para vocês, mas eu vou convidar vocês. Vamos ver se ele vai conseguir abrir isso aqui para mim. Eu gostaria de exibir, eu fiz com tanto amor os slides aqui, mas eu não tô conseguindo. Mas eu queria falar para vocês da proliferação desses insetos. O inseto, ele fica num lugar telúrico. Quando você vê muito inseto ali é negativo, tá? Se ele não estiver fazendo alguma função ali né, aqueles insetos que estão semeando, né? Tem alguma coisa errada. Eles já demonstram. Nas paredes, quando você encontra trincas, por exemplo, pela patologia da engenharia, o que é falado? Que essas fissuras, essas trincas, elas precisam ser imediatamente corrigidas. Por quê? Elas começam fininhas, depois elas vão se alargando, e quando se abre essas fissuras, vão saindo de dentro ali, ó, muita coisa. Começa com o invisível, que é fungo, bactéria, enfim, o que tiver ali dentro. Depois vai começar a vir outras coisas que são mais visíveis. Quando junta muito fungo, a gente vê mofo, bolor, não é isso? Começa a se ver. Então, gente, o que eu queria falar para vocês? Quando começar as patologias nos ambientes, para que não se prolifere, para que não se abra um portal de uma coisa negativa, já de cara, chame um profissional da área, mantenha aquilo cuidado, porque se o ambiente estiver vibrando ou ele estava normal, o ambiente estava normal, e ele começa a entrar na vibração de tudo isso, o que vai acontecer?
todos os moradores ou quem trabalha no ambiente vai ser afetado pelo problema que tem ali numa simples trinca. Vai observando. Agora, quando você trata aquele trabalho, né, aquele problema, você trata ele, você começa a cuidar do seu ambiente, isso aí não evolui. Então, não evolui um portal de negatividade, tá bom? Quando você começa a ver que tem muito fungo na casa toda, ou em um quarto em específico, em algum ambiente específico, começa a observar. Esse mofo, esses fungos, eles são de alguma infiltração? Passa cano na parede? Tem algum problema vindo do solo? Faz essa avaliação. Se não, não tá, o cara já abriu, já viu, não tem filtração lá dentro, a parede não passa cano, embaixo também não, e pá. Então, neste caso, sinaliza que relacionamentos estão terminando, sinaliza que a pessoa está, né, passando, ou entidades estão passando, alguém que é muito ressentido está passando uma energia. É ressentimento isso aí, tá, gente? Então, veja bem, se você trabalhou ali, olhou, não é nada físico natural, não é lá debaixo da terra, veios da terra, que a gente chama de energia telúrica. Às vezes passa um veinho de água, tá vindo debaixo da terra. Você percebe que tá correndo, né? Coisas elétricas, magnéticas, através da água, que vem subindo do solo, ou que ali passa o canamento. Agora, não tem nada disso. E mesmo assim, está com mofo, bolor, com rachaduras, é energia. E aí, como é que você vai fazer para lidar com essas energias? Como você vai fazer? Então, a primeira dica que a gente dá é trabalhar com as terapias energéticas. Só que, lembrando que as terapias energéticas, a energia dura pouco tempo. É igual se alimentar. Você se alimenta, daqui a pouco você tem fome de novo. Terapias energéticas é algo constante, tá? Então, eu tenho que estar abençoando o meu ambiente, fazendo oração, fazendo meditação, passando incenso no ambiente. Eu recomendo também sempre ter uma pedrinha no ambiente. Eu tenho as minhas aqui, tá? Quando a gente chega numa casa e a gente vai medir para ver a origem desse problema, né? Geralmente eu levo meu pêndulo, eu tenho um gráfico, eu meço, eu olho, o que é isso dentro dessa casa? Aí o pêndulo vai falar, eu, né, estou em conexão com o pêndulo, se você mexer, pegar um pêndulo, comprar e mexer ele vai te dar respostas erradas, tá? Você tem que ter um treino, você tem que ter uma técnica para você saber respostas exatas. Então, aí, hoje eu chego numa casa e pergunto assim, aquela energia que está ali naquela parede, ela é telúrica? Ela é natural? É uma energia negativa natural? Se falou que sim, ok, aí é pedreiro, é isso, é aquilo, tem que mexer. Geralmente, se a pessoa não for dono da casa, não vale a pena reformar, ela muda de casa, né? Que o próprio dono vai ter que fazer alguma coisa. Se ela é dona da casa, reforme imediatamente. Agora eu perguntei, não, aí deu, não é questão natural, não é energia telúrica. Então, o que é? Tá? Então, a gente faz essa pergunta quando a gente chega nas casas. O que é isso aí, então? Teve uma casa que eu fui uma vez que deu para mim que era a própria dona, tá? Às vezes dá que é uma entidade que a gente precisa ser limpa ali, mas tem hora que é a própria pessoa. Ela guardava um ressentimento muito grande, né, do cônjuge. Então ela tinha
muitos problemas ali naquela casa. Aí eu vou indo com os meus aparelhos, né? Eu vou indo com os meus aparelhos, vou indo nos ambientes, tá? E aí ele, né? Aí eu meço aquilo, falando, tem uma coisa aqui, né? Tem uma coisa exatamente aqui. E aí eu desenho no papel para a pessoa, o quarto dela, o ambiente dela, e eu falo assim: olha, nesse lugar aqui existe uma energia. Eu vou pesquisar que energia é esta. E aí eu começo. Essa energia que está aqui é uma entidade? Se falou que sim, eu já vou para os comandos de Theta Healing, que eu aprendi para limpeza. Hoje eu também, depois que eu fiz o fundamento de Axis, eu tenho mais comando para trabalhar com a entidade, tá? Então eu faço muitos comandos para trabalhar com a entidade, espíritos e tudo, para tirar daquela casa, né? Desobsediar a casa, o ambiente mesmo, ou o comércio. Tá? E a gente vai lá, dá comandos, eu toco na parede, né? E começo a dar comandos, libera. Né? Eu já cheguei lá em algumas casas, e eu cheguei numa casa uma vez e tinha um espírito lá que ele tinha tentado suicídio. Não, ele se suicidou na casa. E na hora que eu entrei na casa, eu já senti que ele estava ali. Ele estava assim, na minha direita, eu senti, eu não quis ir lá, porque eu não gosto de ver. Eu senti que tinha uma energia, que era isso que tinha acontecido, e eu comecei a mandar energia, tal, e aí foi liberando, até que saiu tudo. Eu já fui em uma outra casa, onde o parente, que não queria deixar vender a casa, ele se retirou de dentro da casa na hora que eu cheguei, e ficou do lado de fora, e quando eu fui pro lado de fora, eu comecei a ver que a pessoa estava lá, eu comecei a descrever e a pessoa falou, isso aí é o fulano inscrito. Então, e a gente vai vendo a vibração do local, né? Também, com o aura meter. A gente mede o local. Na radiestesia que eu pratico, né? Ela tem 4 camadas. Radiestesia de ambientes, que é o que eu estou falando agora para vocês. Radiestesia clínica, que é trabalhar a pessoa. Esse aqui é um medidor de aura, de chakras, mas você também pode fazer isso no ambiente. O Dual Road, a gente usa para detectar nos ambientes, tá? Mas nada impede de eu perguntar num chakra e perguntar qual é o chakra que está mais negativo, digamos assim. E o pêndulo, a gente usa ele muito para resposta sim e não, e o gráfico, né, para a gente saber o que é aquilo. Existem gráficos para perguntar. Até então, é radiestesia. Existem alguns gráficos que são chamados gráficos radiônicos, que vocês vão ver presentes em mesas radiestésicas radiônicas. Quando que é uma mesa radiestésica? Quando se faz perguntas para a mesa, que é o que eu faço a completa. Quando você faz somente de cura, você só vai ver gráfico radiônico. Que o gráfico radiônico, na verdade, ele é uma imagem de uma máquina criada por muitas centenas de anos atrás, por engenheiros, médicos que criaram máquinas radiônicas para estudar as pessoas com relação a contato delas com justamente o que eu vinha falando no início da live, com bactérias, fungos, vírus, que causam as maiores patologias no corpo humano, que causam patologias nos ambientes. Então, com o gráfico radiestésico dá para detectar o que é, com o gráfico radiônico a gente cura aquele ambiente. Logo no início, quando passou-se a se chamar radiestesia, também foi criada a teleradiestesia, e não tinha internet ainda, gente, estamos falando de séculos atrás. Então, já se atendia à distância. Hoje, o operador de mesa radiônica, né, ele faz aquilo com um gráfico,
mas existem operadores de aparelhos radiônicos. Então, eu estou aqui, eu manipulo uma energia, o emissor, para a pessoa que está lá doente. Eu posso manipular uma energia para essa pessoa e ela recebe lá do lugar onde ela está. Isso é natural, tá? Com radiestesia e radiônica. Então, a gente consegue manipular uma energia e enviar para a pessoa e mudar a energia dela, né? Mudar, por exemplo, também tem gráficos que dá para você potencializar remédios, tem gráficos que dá para você criar remédios virtuais, né? Que a gente cria. Exemplo, vamos supor que você tem esse copo aqui, tá com um líquido, pode ser água ou suco. E aí eu tô à distância ou presencial e crio um remédio virtual aqui, tá? E a pessoa vai tomando, né? Eu falo muito para os meus pacientes, ó, eu vou ver quantas vezes você vai tomar esse remédio radiônico aí que a gente vai preparar para você. Então, aí aparece lá na mesa, você vai ter que tomar esse remédio X vezes. Então, todos os dias, essa pessoa manda foto da água dela para mim e eu envio a energia. Ou seja, aquela energia que eu mentalizei para ela, para os aspectos que foram apresentados lá na mesa, ou para o ambiente dela, ou para qualquer coisa, vão ser direcionadas ali. Aquela água ninguém mais pode tomar, só essa pessoa, porque é feito só para ela. E não é feito para outra pessoa, é só para ela. Então, é uma das curas na radiestesia clínica. Na radiestesia de ambientes, a gente pede para, juntamente com o pedreiro, o eletricista, encanador, a gente trabalhar. Pode fazer a limpeza com reiki? Pode fazer. Com comandos teta, com comandos de axis consciousness também. Pode fazer. Jailma, eu não tenho comando nenhum, eu não sei, eu não trabalho com essas terapias. Faço uma oração, chamo o seu anjo da guarda e começo a fazer oração naquele lugar, porque não está normal, tá? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Seja em que nível for, uma oração sempre cai bem. Tanto no físico, quanto nos ambientes, enfim, tudo você pode resolver também com oração. E aí a gente fala, às vezes, para deixar na cabeceira da pessoa, vamos supor, ela está com muita ansiedade, né? Eu falo, olha, deixa ali na tua cabeceira umas pedrinhas para ansiedade, né? Que elas absorvem e às vezes medita com elas, né? Eu gosto das roliças para meditar, essas aqui mais trabalhadas, eu peço para colocar aqui, ó, e ela deita e deixa a pedrinha lá e vai fazendo o efeito curativo. Essas daqui mais, ó, tá vendo? Que elas são mais encrespadinhas, que elas são brutas, eu gosto para ambientes, eu gosto de deixar na cabeceira, em algum lugar assim, tá? Tem uma pedra que a Rô trouxe aqui para mim, ó, Rosângela Tarossi, que essa daqui é de limpeza energética também. E a gente pode limpar, filtrar os ambientes com ela. Só de deixar ali, a gente já faz isso, já faz esse efeito de limpeza? Já. Faz sim. Lembrando que a pedrinha precisa estar sempre energizada. Então, eu deixo ela sol e lua, recolho ela, coloco ela dentro de casa novamente, certo? Às vezes, o que eu uso, né? Quando a pessoa é reikiana, eu falo para ela fazer só o reiki e já deixar ali. Mas, às vezes, o que eu uso? Também o incenso, faz essa limpeza. Se puder lavar, lava, né? Lava, põe na água corrente, também faz a limpeza. Descarregar na terra também, descarrega toda a energia que ela trabalhou, né? As pedrinhas trabalharam a energia no seu ambiente, aquilo está impregnado nelas, então você tem que limpar, tá bom? Então, é uma das curas que eu uso em radiestesia, tá? Quando eu chego no ambiente de radiestesia cósmica, eu vejo que ali tem um problema. Também trabalho muito orientando os meus pacientes com orgonite, tá? Você vê que aqui do lado do meu computador, eu tenho orgonite. Eu não fico sem orgonite. Porque o que o orgonite é?
tudo que é radiação, ele filtra. Então, se eu tenho uma radiação natural do ambiente, eu já falo para a pessoa colocar um eugonite lá no embaixo da cama dela, onde eu achei o ponto telúrico, tá? Radiações, existem radiações positivas e radiações negativas. Uma entidade está emitindo ou uma radiação altamente positiva ou uma radiação altamente negativa. Então, serve para a entidade? Serve, tá? Por quê? Porque quando ela é de luz, a vibração dela é tão alta, tão alta, tão alta, tão alta, é tão rápida. Você vê, que nem um cometa passando, né? Um raio branco. Quando ela é negativa, a vibração dela é muito lenta, ela é muito pesada, densa. Como eu vejo, né? Então, eu vou dizer para vocês o que é para mim. Eu não estudo questões espiritualistas, eu estudo terapias. Eu não conheço, desconheço, tá? Dali uma coisa ou outra, mas não vou muito a fundo nisso. Então, não sou espírita, mas eu gosto muito do mundo espiritual. Eu gosto muito da liberdade de poder saber das coisas sem precisar estar dentro de uma religião, que eu também não gosto de religião. Bom, enfim, interessante ponto de vista meu, né? Quem gosta de religião, segue em frente. Bom, então, para mim, quando os seres são densos, geralmente não estão sozinhos, e é muitos, e você vê aquela bola bem densa, espessa, e aí você sente uma coisa muito ruim. Quando você faz oração, você tem sempre ou um orgonite, você tem as suas pedras ali, mantendo elas limpas. Você tem um spray, eu uso muito. Esse aqui, ó, eu uso demais, ó, tá vendo? Esse tá até cheio, porque eu já peguei até novo. Eu não fico sem. Esse é proteção, tá vendo? Então, eu espirro na casa, nos ambientes. Quando eu vou entrando dentro de uma casa de alguém, eu já estou munida de palo santo, eu já estou munida. Enfim, eu consulto, eu falo assim, peraí, gente, só um minuto, que esse ventilador tá aí na minha cara aqui. Que aqui tá muito, mas tá muito quente. Deixa eu só, pôr ele para virar. Então, eu vou nas casas, eu já pergunto, o que eu vou precisar levar? Um incenso, um spray? Eu já pergunto, né? Eu vou levar isso aqui, ok. Às vezes eu levo vela, mas não essas velas aí de fazer magia, não, viu, gente? Eu levo velinha Richot aromática, eu gosto disso, né? De deixar um ambiente com um cheiro bem agradável. Por quê? Quem tem faro espiritual vai saber. Quando a gente está num ambiente negativo, ele fede. No ambiente negativo, fede. Ele tem cheiro denso, tá? O ambiente iluminado, ele cheira bem, tá? Ele tem um cheiro de frescor, um cheiro de flores, tá? Às vezes, do nada, nem tem flor lá, mas você sente cheiro de flores. Você sente um aroma diferente. Então, quando você chama para dentro da tua casa seres espirituais elevados, você não pode deixar a casa de qualquer jeito, né? Você tem que chamar essa iluminação para dentro da tua casa, né? Enfim. Então, a mesma coisa é com o nosso ser. Então, quando você vê que o teu quarto está muito escuro, a tua casa está muito escura, não está arejada, os seus ambientes estão assim muito fechados, das duas uma, ou você está emitindo uma negatividade para o ambiente, ou o ambiente está emitindo uma negatividade para você. Então, como eu falei para vocês, se tem trinca, já conserta. Se por acaso, deixa eu mostrar os comentários aqui, porque eu fui falando. Entrou a Magali, a Shannon, entrou o Matheus, entrou bastante gente aqui. Falem oi aí, quem que tá aí online, que eu tô vendo que tem muito mais gente aqui em cima. Ó, infiltrações.
Quando a rachadura do ambiente está grande e você não consertou, o que vai vir? Fungos, bactérias, né? Vai vir um monte de coisa. Começa a entrar esse tardesbolor na casa. E aí, não só isso, né? Vários micro-organismos, e aí se multiplicam nos ambientes úmidos, escuros, de pouca luz e não muito arejados. E aí, o que a gente vai ter ali? Proliferação, ou seja, vai adoecer os moradores, tá? Vamos lá. Então, a trinca eu já falei que causa separação, os fungos nos ambientes, já falei que a pessoa está ressentida ou o ambiente está com muito ressentimento acumulado e ele fica impregnado disso, tá? As bactérias no ambiente causam, né, as intoxicações. Bactérias, segundo o Theta Healing, é culpa, energia de culpa. Então, a pessoa às vezes vem no atendimento comigo e fala assim, nossa, Jair, eu estou com infecção de urina. É de bactérias ou é de vírus? Boa noite, bem-vinda. Então, eu já vou falando. A pessoa, nossa, é de bactéria. Você está se sentindo culpado? A pessoa, pois é, tá? Eu também gosto muito de um livro, meu livro é velho, mas velho, era a primeira edição ainda da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, tá? Olha para você ver, tem aqui nesse livro, deixa eu só olhar aqui para vocês, ela tem o significado de todas as doenças, assim, principais, e eu peguei também um pouquinho disso aqui para falar com os clientes. E eu sempre falo com eles, todos os desequilíbrios sempre tem um significado espiritual, e a Louise Hay, ela traz como um significado emocional, tá, gente? Ela não é a única que trabalha com isso. Ó, por exemplo, a infecção urinária que a gente acabou de falar, né? Infecção, um pouquinho de raiva, aborrecimento que a pessoa passou, tá? Então, como ela tá aí com raiva, ela vive com infecção, tá bom, gente? Deixa eu ver se eu acho mais coisa aqui, que de repente tem algo direto aqui. Tem muitos problemas que ela vai trazendo. Eu recomendo demais, ó, infecção, aqui. E também a pessoa, ó lá, ela tá com muita raiva, e principalmente de parceiros, sabe? Parceiros amorosos, tá? Com o amor dela. O oposto. Tá aqui. Então, quem puder, você pode curar sua vida. O meu tá velhinho, até rasgou, tadinho, no meu livro. Mas ele tem na edição nova também. Fala das coisas emocionais, tá? E a bactéria vai no ser humano como algo das infecções que elas causam, né? Às vezes vocês sabem daquela bactéria que é do ovo. Como é que chama ela, gente? Escreve aí para mim, que eu esqueci. Ai, que você pega. Salmonela, né? Se come, né? Alguns alimentos que são de origem animal, pega alguma coisa de bactéria. Só que você comeu o alimento, outra pessoa comeu o mesmo alimento e uma fica doente, a outra não. Por quê? Porque em uma tinha o mesmo sentimento da bactéria de culpa, ó, e a outra não sentia culpa. Então ela não tinha, a outra tinha. Então a probabilidade de contaminação de uma pessoa ou da outra depende do que ela vibra. Tá bom. A pessoa que não vibra culpa, ela estava com a defesa dela maior do que o poder que a bactéria tinha de fazer algo nela. Dentro da casa, para a gente evitar a tar da bactéria, né? A gente pode observar as esponjas de cozinha,
os banheiros. Ó, o lugar que mais se pega bactéria é na cozinha, manipulando alimentos, né? Mas o banheiro, quando a gente dá descarga assim, com a tampa aberta, aquilo prolifera cerca de até 6 metros. 6 metros. Então, imagine só, por exemplo, meu banheiro é aqui na lateral. Se alguém der descarga com a porta aberta e com a tampa do vaso aberta, vai vir até onde eu estou aqui, porque dá 6 metros. Dá 6 metros, tá? A pessoa, por exemplo, pelo cheiro, pelo odor, você já está sendo atingido por aquilo lá. Mas e por que todo dia a gente, com o banheiro dentro de casa, a gente não é contaminado? Porque a gente não está numa vibração densa. Agora, basta você estar numa vibração densa que aquilo que estava vibrando, aquele bichinho, ou aquela entidade, ou qualquer coisa que esteja presente ali no local, você se infecta, tá? Então, aí que tá. Como é que a gente sabe que a nossa vibração tá alta? Ontem eu fui, foi ontem? Domingo. Eu dei uma saída com meu namorado, né? E nós fomos ali, vamos tomar açaí de noite. E eu pedi uma água com gás para eu poder ver, para eu tomar, e também eu fui ver o pH da água. Quando eu olhei o pH da água, estava em 6,5. Falei, nem ruim nem bom, porque o pH do corpo humano, né, digamos assim, saudável é 7,4, o pH de saúde. Mas é tolerável, o número do homem, até o número 6. É tolerável. Já diz isso, é até bíblico, né? Diz que número 6 é o número do homem. Tanto é que tem 666. Não é? O número 6 é o número do homem. Quando você está com o seu pH menor que 6, as doenças já estão proliferando ali. Teve médicos, engenheiros, que são radiestesistas e da radiônica, que mediram a frequência dos bacilos, das bactérias, dos fungos e etc. E viram que a frequência vibracional deles é de 200, de 2, né? De 2 no pH, 2.000 volts ou 200 Hz, por exemplo, que é muito baixo, tá? Então, o que acontece? A pessoa que ela já está com 4.000 unidades volts ou o número 4 de pH, ela já está suscetível ao câncer. Eles vibram menos ainda, tá? Então, presta atenção. A gente dá aula sobre isso, a gente fala para os alunos, não é para ficar neurótico, mas se você se manter numa vibração legal e manter o mínimo de higiene possível aí, né? E a vibração legal, ou seja, a limpeza por fora, limpeza por dentro do seu ser, o seu corpo, o seu ser, né? Vai passar por lugares com mofo, com fungos, com bactéria, com vírus e não vai pegar nada. Mas se o seu emocional, o seu físico, o seu mental, o seu espiritual tiver uma bagaça, meu amigo, minha amiga, vou falar para você. Então, a presença de seres num ambiente, sejam eles micro-organismos ou realmente uma entidade, ela afeta quem está emparelhado. Quem não está emparelhado, quem está vibrando alto, né, não vai ser afetado. É isso. Porém, se você dorme num quarto constantemente, todo infiltrado, todo cheio de fungos, você vai adoecendo lentamente, certo? Então a gente fala, cuida do ambiente, cuida de você, cuida das suas emoções, cuida de tudo. E aí isso vai te garantir a saúde. Agora, se você for deixando, largando e deixando, o que vai acontecer? Doença, patologia. Então, a limpeza de um ambiente, ela é física, mental,
emocional e espiritual. A limpeza espiritual, boas vibrações, se chama, né, boas vibrações para aquele local. Mas de nada adianta você rezar, você orar, você aplicar reiki, você fazer toda essa energia positiva no espiritual, sendo que as suas emoções são negativas, sendo que você não se trabalha numa terapia. Quem que está contaminando quem aí? Complicado, pessoal, complicado. Então, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, o doutor Bactéria, que eu gosto muito, né, ele fala, cuidado com plástico, cuidado com... Tenha sempre coisas de vidro, que dá para você lavar e o vidro não contamina ninguém, mas o plástico contamina, tá? Vamos lá, quem mais? Vírus. Vírus a gente cura com ventilação. A cura natural do vírus é a própria ventilação, que leva embora tudo isso, né? Então, ambientes fechados com pouca ventilação, que o ar não é renovado, ele é suscetível a vírus, tá? E por isso que nós precisamos manter os nossos ambientes mais abertos possíveis, né? Então, esse negócio de, enclausura todo mundo, fecha todo mundo dentro de uma casa, que isso vai ajudar a combater o vírus. Mentira. Mentira. Você pode falar com qualquer infectologista. Eu passei, na época que a gente ficava muito doente, eu e minha filha ficávamos muito doentes, e a gente passou com um especialista, né? O especialista falou, mãe, a cura para essa menina e para você é muito simples. Troquem as roupas de cama com frequência, não tenha tarda cortina, se você quiser pode ter uma persiana, mas limpar sempre, nada de cortina, porque cortina traz muito isso dentro de um quarto. Tira pelúcia, pelúcia ajuda muito na proliferação de muita coisa negativa, tá? Edredons, né, melhor do que aquelas cobertas que tem fiozinho assim, para poder ficar entrando, né, ali prolifera ácaros e tudo mais. Ele foi dando as dicas pra gente, né, falou para não varrer casa, não se varre, tanto é que eu tenho um mop, praticamente eu só varro casa de dia, porque levanta tudo que está no chão e daí você fica mal. Eu mesma sou uma pessoa que eu fico super mal se eu for faxinar a casa. Então, o que se sugere? Para você fazer, lavar, ao invés de varrer, lavar, tá? Então, eu prefiro lavar, porque daí eu fico bem melhor, não passo mal. E aí, as doenças pulmonares também, elas atacam pessoas desesperadas, cansadas da vida, com ferimentos emocionais profundos, uma depressão, alguma coisa assim, tá? E que são muito negativas. Essa é a verdade, tá? E o vírus, segundo o Theta Healing, ele é uma pessoa que não se sente digna, tá? A pessoa não se sente digna, ela não se sente digna de amor, de afeto, de carinho, de dinheiro, ela não se sente digna, não se sente digna de nada. Então, aí, afeta com questões de vírus, tá, gente? E agora, as questões de entidade, né, de espíritos, né? Muitas vezes, os espíritos familiares, né, ficam ali tentando se comunicar com o parente para ele poder ir embora, para ele pedir perdão, para tudo isso. Então, geralmente, quando eu faço sessão de Theta Healing, que aparece parente e tudo mais, o que eu tenho observado é isso. Eles vêm, eles pedem perdão por alguma coisa e eles vão embora. O Criador recolhe e tá tudo certo. Quando não, às vezes eu aprendi isso no Fundamento de Axis, né? Fica muito tempo, gerações dentro de uma família, por alguma coisa que você nem sabe, você nem estava lá, nem foi com você, mas fica por gerações, né? E a gente fez uma limpeza bem interessante, fez uma limpeza em mim, nas questões antigas, né? Enfim, a gente nem tem consciência e aquela entidade fica andando atrás de você, né? Sem saber, a gente nem sabe, inocente, mas é coisa de família. Ou
de outras vidas, né? No Teta eu aprendi muito sobre essas coisas, de outras vidas a gente traz uma carga. Você que não acredita em outras vidas, tá tudo bem. Mas saiba que existem seres que são invisíveis a olho nu. Né? Tem gente que tem a percepção extrasensorial e consegue perceber. Tem gente que percebe pelo olfato, tem gente que percebe por ver mesmo, né? Tá ali com a visão. E geralmente as pessoas que veem e se assustam estão entupidas de remédio agora, que são diagnosticadas com doenças psíquicas, a outras pessoas ouvem, né? Então, essas pessoas que têm a percepção mais avançada, o que acontece? Se ela parasse para enviar, outro dia eu estava conversando até com um aluno meu que veio aqui, eu fiz um tratamento nele, e ele falou para mim que de madrugada as coisas estavam caindo lá na cozinha dele, ele ficou bravo, porque ele sabia que ele precisava acordar cedo no outro dia, aquele negócio, aquele barulho, até que uma hora ele se rendeu e falou, sabe de uma coisa, vou enviar reiki. Aí começou a enviar reiki. Enviou reiki, pronto. Terminou de enviar o último símbolo, que é o símbolo espiritual, né? A gente tem o terceiro símbolo que ele serve para desencarnados, e o símbolo 4, que é o último, ele serve para entidades. Então, ele mandou todos os 4 símbolos e, de repente, um silêncio, tá? E aí, não perturbou mais a casa dele. Então, as pessoas que tenham a energia do reiki ou que elas fazem muita oração, geralmente não vão ter muitos problemas espirituais dentro dos ambientes, tá? Aí, hoje eu atendi uma pessoa falando sobre inveja, o ambiente, as pessoas, porque tem inveja, porque tem aquilo. Falei, tá bom, vamos lá. Se você expandir o seu corpo, quem está comigo no Clube do Livro, né, sabe que a gente fez um exercício de expansão. Se você expandir o seu corpo bem grandão, deixar sua aura com 200 quilômetros, você não vai ter medo de inveja, de olho gordo, de entidade, não vai ter, gente, porque a sua alma, a sua expansão está tão grande que você está tão na positividade que não tem porquê você se amedrontar, né? Então, esteja sempre com a sua espiritualidade em dia, né? Para todo mundo que já está vacinado aí, né? Tá com a carteira de vacinação em dia, tá com o médico em dia, tá com as terapias integrativas em dia, né? Ou com o seu psicólogo em dia. Esteja com as suas orações em dia também. Então, essa é a rotina que a gente fala, e tem outras coisas que a gente também traz de cura, mas a principal cura são essas. Isso é a rotina de uma casa saudável, é a rotina de uma empresa saudável, é você manter a positividade. No fim de tudo, isso aqui são objetos. O reino das pedras contribui muito com a gente, tá? O reino das plantas, que é os sprayzinhos, né, os incensos, contribuem muito com a gente. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte. Tá bom, gente? Eu espero que tenha contribuído com alguma coisa. É uma pena não ter dado para passar os slides aqui, mas eu já vou colocar o conteúdo lá no blog da TV Zen, e vocês vão poder, quem não anotou, né, ter aí essas dicas para fazerem nas suas casas as limpezas energéticas. Caso você deseje uma limpeza energética na sua casa, tá aqui meu telefone, se for pertinho eu vou lá, se não a gente faz teleradiestesia, né, e eu aplico os comandos de Axis e de Theta Healing, de Reiki, eu aplico tudo isso para a tua casa ficar bem, para o teu comércio ir bem. E também a gente faz Feng Shui, né, Feng Shui tradicional, para que harmonize sua casa, sua vida, que é uma outra técnica. Essa técnica, ela visa equilibrar 8 portais, ou tem 4 portais positivos, 4 portais negativos, a gente equilibra tudo isso e a sua casa vibra luz, tá, gente? Então, façam isso, contratem, chamem a gente para a gente fazer essa limpeza energética, e viver em paz, né? Porque ninguém merece não dormir à noite, ninguém merece falência, ninguém merece divórcio, né? Vamos fazer
nessas limpezas aí nas nossas casas. Gratidão, até a próxima semana, se assim o universo permitir.